Talvez você não procrastine tarefas. Talvez você procrastine quem precisa se tornar. Porque fazer uma tarefa é simples. Difícil é aceitar a transformação que vem com ela. Pensa comigo. Muita gente diz que procrastina a academia. Mas será que procrastina mesmo o treino? Ou procrastina a identidade que aquele treino exige? Treinar uma vez é relativamente fácil. Difícil é virar alguém que treina. Muita gente diz que procrastina estudar. Mas será que procrastina o estudo ou a responsabilidade que vem junto do crescimento? Porque o conhecimento muda expectativas, muda a realidade, muda possibilidades e principalmente muda as responsabilidades. E isso assusta. Toda transformação exige uma morte. A morte de uma versão antiga. E é aí que o cérebro trava. Porque ele entende algo que você ainda não percebeu. Se você mudar de verdade, algumas desculpas vão morrer, algumas justificativas vão morrer, assim como algumas histórias que você conta para si mesmo. E isso dói, porque seres humanos criam apego até as suas limitações. Você se acostuma tanto com uma narrativa que ela vira parte da sua identidade. Eu sou assim, eu sempre fui assim. Esse é o meu jeito, mas muitas vezes isso não é personalidade. É apenas repetição antiga. E existe um momento da sua vida em que você precisa decidir: continuar protegendo a versão que te limita ou construir a versão que te liberta. Você não procrastina porque não consegue mudar. Você procrastina porque mudar custa abrir mão de quem você foi. Você não está adiando uma ação. Está adiando uma identidade. Você já percebeu que algumas pessoas preferem sofrer do que mudar? Chega a parecer absurdo, mas provavelmente você também faz isso. Existe uma prisão que quase ninguém percebe. E ela não tem grades, não tem correntes e nem cadeados. Ela se chama familiaridade. Porque o ser humano, ele suporta muito sofrimento, desde que ele seja conhecido. Pensa na quantidade de pessoas que permanecem anos em situações que odeiam, rotinas que odeiam, hábitos que odeiam, relacionamentos e até pensamentos que odeiam. E elas permanecem, não porque gostam, mas simplesmente porque conhecem. E o conhecido gera uma falsa sensação de segurança, mesmo quando está destruindo você. E essa talvez seja uma das maiores armadilhas da vida: confundir familiaridade com segurança. São coisas completamente diferentes. Algo pode ser familiar e ainda assim ser extremamente prejudicial, porque existe uma parte do cérebro em que prefere um sofrimento previsível ao crescimento imprevisível. E por isso, tantas pessoas continuam voltando para os mesmos padrões, mesmos erros, mesmas desculpas, mesmos comportamentos, não porque escolheram conscientemente, mas porque aquilo parece casa, mesmo quando a casa está desmoronando. E é exatamente nesse ponto em que muita gente fica presa. Ela não está lutando contra a mudança. Ela está lutando para abandonar aquilo que se tornou familiar. E abandonar o familiar exige coragem. Porque por alguns momentos você não sabe quem é, não sabe como agir, não sabe o que esperar. Mas é exatamente nesse território desconhecido que uma nova identidade começa a ser construída. Às vezes você não está preso ao fracasso, está preso à familiaridade. Nem toda prisão tem grades, algumas têm memórias. Existe uma coisa que ninguém te conta sobre mudança. Você não vence uma identidade antiga lutando contra ela. Você vence deixando de alimentá-la. Pensa comigo. Se você parar de alimentar um fogo, o que acontece? Ele enfraquece e depois desaparece. Com identidades antigas, acontece algo parecido. Você não precisa lutar contra elas o tempo todo. Você precisa parar de fortalecê-las. Parar de repetir as histórias, as desculpas, os comportamentos e as justificativas. Porque toda identidade sobrevive através da repetição. E quando essa repetição acaba, a identidade começa a perder força. É por isso que algumas mudanças parecem tão lentas, porque você não está apenas criando algo novo, está desfazendo algo antigo junto. E desfazer anos de condicionamento leva tempo, mas acontece. Acontece toda vez que você continua, mesmo sem vontade. Toda vez que age diferente, sempre que interrompe o padrão antigo, toda vez que escolhe não obedecer ao automático. E aí um dia você percebe algo estranho. Aquilo
que parecia impossível, já nem exige esforço. O que parecia uma luta, agora virou um novo padrão. O que parecia distante virou parte de quem você é. E é nesse momento em que você entende. Você não estava tentando se tornar outra pessoa. Estava apenas deixando de ser alguém que já não precisava existir. Liberdade não é se tornar alguém novo. É parar de alimentar quem está impedindo você de crescer. Aquilo que você alimenta, cresce. Assim como o que você abandona, enfraquece. Antes de terminar esse vídeo, quero que você responda uma pergunta, mas não para mim, para você. Quem exatamente você está carregando? Não quem você quer ser, mas qual versão sua ainda ocupa espaço dentro da sua vida. A versão que desistiu, a que fracassou, a que foi rejeitada. A versão que acreditou que não era suficiente. Porque existe uma grande diferença entre lembrar o passado e continuar vivendo dentro dele. E muita gente está cansada justamente por isso. Não porque a vida ficou pesada, mas porque continua carregando identidades que já terminaram. Continua sustentando histórias que já terminaram. Obedecendo versões que já perderam a função. E enquanto isso acontece, a energia desaparece. A confiança some, a coragem não vem, porque ninguém consegue avançar carregando o próprio passado nas costas. Chega uma hora em que você precisa escolher, não entre sucesso e fracasso, ou coragem e medo, mas entre continuar carregando e finalmente soltar, porque o futuro não entra em uma vida completamente ocupada pelo passado. Não entra, não tem espaço. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente sente que está parada. Ela não está parada porque não tem potencial. Está parada porque ainda está tentando levar junto versões que deveriam ter ficado para trás. E a verdade é que algumas fases da vida acabam. Algumas crenças acabam, algumas identidades acabam. E quando você tenta manter tudo vivo, acaba morrendo com aquilo que deveria ter deixado ir. Então preste atenção nisso. Você não precisa continuar sendo quem precisou ser para sobreviver. Você não precisa continuar obedecendo versões construídas em momentos difíceis. Você não precisa continuar carregando personagens criados pela dor, porque sobreviver e viver são coisas diferentes. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, você tenha a oportunidade de parar de sobreviver e começar a viver. Existe uma verdade que quase ninguém fala. Você não encontra uma nova vida quando cria uma identidade. Você encontra uma nova vida quando finalmente tem coragem de abandonar a antiga. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando descobrir quem são. Outras descobrem quando finalmente param de carregar quem já não são mais. Talvez seu próximo nível não esteja naquilo que você precisa construir. Talvez esteja naquilo que você finalmente precisa deixar morrer.